Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Jarbas Capuzzo, sou terapeuta em dependência química. Sou dependente químico em recuperação há quase 21 anos. Eu estou chegando aqui em Atibaia para visitar uma paciente e eu estava pensando na questão da dependência química, porque o que eu tenho visto e ouvido de barbaridade na internet a respeito da dependência química me causa espanto, né? Porque estamos no século XXI e muita gente não sabe ainda o que é dependência química, o que é um bom tratamento de dependência química, como é que as pessoas, as famílias devem agir com seus familiares adoecidos, né? E aí eu resolvi fazer esse videozinho aqui para falar de uma forma bem simples, né? Passar a visão, né? Papo reto, né? Porque tem muita gente floreando muita coisa aí num assunto que não é tão complexo assim, né? É difícil tratar, né? Mas não é difícil de entender. Então vamos começar do começo, né? Dependência química hoje, pela escola moderna, ela é considerada uma doença biopsicossocial. Eu vou explicar o que é isso. É uma doença que ela tem um contexto biológico, ela tem um contexto psicológico e ela tem um contexto social. Explico mais, tá? Biológico, né? Existem algumas condições biológicas que levam esse indivíduo, esse sujeito a fazer uso de substância. Por exemplo, tolerância, que é uma das características diagnósticas, né? Então, assim, é aquela pessoa que tem mostra capacidade de ingerir grandes quantidades de substâncias psicoativas. Pode ser álcool, cocaína, crack, enfim, né? Uma série de substâncias aí. Essa é uma condição biológica. Uma condição psicológica, por exemplo, uma pessoa tímida, aquele cara, por exemplo, que ele começa a beber porque ele é muito tímido, ele não consegue chegar numa menina, dá um chaveco, né, tal. E aí ele percebe que ele toma 1 ou 2 doses de alguma bebida, ou fumo baseado, qualquer coisa, e ele consegue, ele vence essa timidez. Um exemplo muito prosaico, tá, gente? Bem simples mesmo, sabe? Quase besta, mas é para todo mundo entender. E o contexto social, qual é o contexto social? É a tribo, né? Por que a maioria dos jovens experimenta a droga em algum momento da vida? Necessidade de aceitação, de aprovação, de identificação, de pertencer a um grupo. Então é aquele garoto que se sente isolado, sozinho, quer fazer parte daquele grupo lá, os malucos que fumam baseado na esquina. E para fazer parte desse grupo ele vai fumar um baseado na esquina também. Então são esses 3 contextos, né? É uma escola biopsicossocial. Então é um erro dizer que a dependência química é uma doença. Ela não é uma doença, ela é uma síndrome. Doença é quando você sabe a origem. O cara tem uma úlcera, o gastro vai lá, faz um exame, faz uma anamnese com ele e consegue identificar como surgiu essa úlcera. Na dependência química não. Você nunca vai determinar o que foi preponderante para ele desenvolver a dependência química, se for o aspecto biológico, social, psicológico, enfim. Não dá para saber, tá? Fora esses 3 aspectos, ainda tem o aspecto espiritual e cultural, que em algum outro momento eu vou falar. Bom, enfim. Aí a gente tem 3 níveis do uso da substância, que é o uso, o abuso e a dependência. O que é o uso? O uso é o que a gente chama de uso recreativo. Vou dar um exemplo. É o cara que no final de semana ele vai fazer o happy hour com os amigos, toma lá 3, 4, 5 chopes, vai para casa, tá tudo certo, vai jantar, vai jogar o futebol dele, etc. Abuso é quando o cara vai pro happy hour, em vez de ele ficar em 3, 4 chopp, ele já vai tomar 1 dúzia de chopp, ele vai tomar um destilado, ele já não vai mais cedo para casa. O abuso já traz algum tipo de prejuízo para esse sujeito, que pode ser social, pessoal,
né? Pode ser a perda do emprego, pode ser a porrada do carro, pode ser uma gastrite alcoólica. Então o abuso sempre vem acompanhado do aumento da quantidade da substância, mais algum prejuízo de nível pessoal, material, enfim. E a dependência já é, o nome já diz, né? É o paciente que está com estreitamento de repertório, que eu vou falar mais tarde o que é isso, ou seja, ele já não tem mais tempo para mais nada, né? Já há uma dependência física, psicológica, e é ele a substância de escolha só, né? Então, assim, ele vive em função do uso. Seus pensamentos são obsessivos e compulsivos com relação ao uso da substância. Então, a doença da dependência química, desculpa falar doença, né? Mas enfim, a síndrome da dependência química é uma síndrome multifacetada. E, obviamente, para você desenvolver a dependência química, você tem que fazer uso. Então, a gente tem muitos casos de pessoas que provavelmente se tornariam dependente químico, mas por questões ontológicas, né, culturais, sociais, ele não teve a oportunidade de fazer o uso abusivo e ele não se tornou um dependente químico, tá certo? Essa é a dependência química. Nas estatísticas que tem saído, então assim, vocês podem googar aí, vocês vão encontrar vários sites, mas o ideal é a Organização Mundial da Saúde, né? Que diz o seguinte: 15% da população que entrar em contato com alguma substância psicoativa vai se tornar dependente químico. 15%. E quem fizer uso, entrar em contato com alguma substância química, vai se tornar um dependente químico. Desses 15%, se eu não me engano, 12,3% é álcool. E o restante que completa os 15% são as outras substâncias, ok? Então essa é a dependência química. E assim, né, gente? Só para terminar, dependência química é uma doença que ela cronifica. O que quer dizer isso? Depois de cronificada, ela não tem cura. Então, assim, não adianta ficar que nem siri na lata, né? Nasceu zebra, vai morrer listrado. Desenvolveu a dependência química, amigo, tá cronificado, vai ficar doente pro resto da vida. Qual que é a maneira, ou a mais eficaz, ou a única maneira de você estabilizar a doença? É não fazer uso da doença. Desculpa, é não fazer uso da substância, né? Então, em outro momento eu vou falar para vocês o que são as características diagnósticas da dependência química, né? E quais são os meios de tratá-la.